Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do Lema Podcast, o podcast do Laboratório de Estudos do Monitoramento Ambiental da UFG. E hoje falaremos de um tema bem interessante, que é a base de dados geográficas. Qual a importância da base de dados geográficas para a sociedade? E o professor Hugo está aqui também, mais uma vez, no suporte. Tudo bem, professor Hugo? Fala, professor Wellington. Um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, o público que nos ouve aí. E vamos lá, que a conversa hoje vai ser interessante e acredito que tem muitas coisas aí para a gente tratar, em relação a essas bases de dados geográficos, Ok, olha só. Talvez as pessoas já tenham, um conhecimento do que seria uma base de dados geográficas, ou talvez não, né? Então, primeiro vamos entender aqui o que seria uma base de dados. Quando se fala base de dados, nós falamos também de banco de dados, são quase sinônimos, né? O que é um banco de dados? Banco de dados é o local onde você tem dados, né, organizados de maneira sistemática, para que você possa ter, então, informações relevantes. Por exemplo, todos nós que temos CPF no Brasil, nós fazemos parte de uma base de dados do governo federal, onde ele consta o nosso CPF, que é um número único, né, que não se repete, não existe dois CPFs iguais, né? E ali você tem informações como a sua filiação, né, o nome dos seus pais, sua data de nascimento, seu nome completo, enfim. Então, todos nós fazemos parte de uma base de dados, de um banco de dados. Só que aí o tema hoje é falar do banco de dados, base de dados geográficas, ou base de dados georreferenciadas. Professor Hugo, explica para a gente aí, o que seria uma base de dados geográficas. Continuando aí o que você está colocando como conceito base, a gente entende que uma base de dados, ela precisa de dados que são estruturados e organizados, dentro de um determinado local. Onde que seria esse local? Num HD, ou então a gente poderia levar isso também para as nuvens, o que é muito utilizado hoje em dia, quando a gente fala de dados geográficos, a única diferença é que esses dados que vão ser armazenados são dados que têm uma referência espacial, uma referência geográfica. E aí a gente organiza esses dados, em um banco, onde a gente pode acessar essa informação e utilizar para gerar novas informações, espacializadas em mapas, seja em tabelas, em gráficos, e assim por diante. É uma boa definição aí do que seria uma base de dados geográfica ou georreferenciada. Aí, quando nós falamos aí, né, das bases de dados, me vem em mente os principais órgãos, né, no Brasil que trabalham com dados geográficos ou dados georreferenciados. Talvez o mais conhecido por todos seja o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A maioria das pessoas conhecem esse instituto, né, esse órgão, em função do censo, né, o censo demográfico. É aquele que faz a contagem de tempos em tempos, faz a contagem da população brasileira. Mas mais do que isso, o IBGE ele trabalha com o mapeamento, né, do Brasil. Ele tem uma base de dados ali, uma base cartográfica, onde estão disponibilizados, por exemplo, isso é acesso aberto, acesso livre para qualquer cidadão. Você pode fazer o download do mapa dos municípios, né, brasileiros. Hoje são mais de 5 mil municípios, né, que o Brasil possui. Você tem a rede hidrográfica, a rede viária, ferroviária. Você tem todos os limites políticos, né, que o Brasil tem, as federações, o Estado, municípios. E os dados temáticos, né, que são aqueles dados dos próprios censos do IBGE. Dados esses que podem ser segmentados por população total,
população por sexo, né, masculino e feminino, população por faixa de idade, por renda, por escolaridade. População pode ser segmentada por vários segmentos de religião, raça, enfim. Existe uma série, né, uma abrangente gama de informações que podem ser espacializadas e geradas aí, chamamos de mapas temáticos, né, aqueles mapas que possuem cores em função do tema que está sendo abordado. Então você pode ter, por exemplo, um mapa com população com escolaridade. Aí cada faixa de cor ali vai determinar ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, enfim. Talvez seja o principal órgão. Professor Hugo, qual outro exemplo você acha interessante a gente abordar aqui de órgãos que trabalham com bases de dados geográficas a nível nacional? Acho que a nível nacional a gente poderia citar aí também a ANA, né? Que é a Agência Nacional de Águas. A ANA ela tem aí um trabalho muito interessante, né? Porque trata das questões hidrológicas, né? Então ali nós temos o mapeamento, né, de toda a rede de drenagem do Brasil, né? E a divisão dessa rede de drenagens por bacias hidrográficas, né, em diferentes níveis, né? Que podem ser classificados ali como otobacias. E, além disso, também a gente tem uma rede muito extensa, né, de medição pluviométrica e fluviométrica, né? Bom, para ficar mais claro esses termos aí, a medição pluviométrica tem a ver com a precipitação, com a chuva, né? E a medição fluviométrica tem a ver com o nível dos rios, né? Então, ali a gente utiliza bastante esses dados aí para trabalhar com modelagem hidrológica, né? E fazer previsões, né? Utilizando essas informações. Então, ela é uma base de dados muito importante, né? Principalmente para o segmento acadêmico, né? Mas não só para o segmento acadêmico, até para o pessoal que trabalha na área da agricultura, né? Que depende bastante desses dados para gerar modelos, né? E fazer predições futuras, né, para que se melhore ali o seu plantio, né, e que eles tenham uma noção de como será o futuro ali da sua região, né. Então é bastante importante. Um ótimo exemplo, né? A ANA vai ter um papel muito importante ali em todos esses segmentos que você colocou. Quando se fala de base de dados a nível nacional, eu também penso em outras, como por exemplo, na área de mineração, você tem a CPRM, né, que trabalha com os recursos minerais. Então, é uma base de dados muito interessante. Você tem também a FUNASA, né, com dados da saúde. E interessante que parte desses dados eles também são compartilhados, né, com outros órgãos. Então, às vezes, você consegue fazer um mapa geológico ali acessando essa base de dados dentro do site do IBGE. Um site ou uma base de dados que contém uma série de dados, como eu disse, né, bem temáticos. Você pode trabalhar, você pode acessar os dados do mapeamento geológico, geomorfológico, os dados da ANA também, as bacias hidrográficas do Brasil, né, diferentes escalas, né, de detalhamento, enfim. A nível nacional, nós temos aí, talvez, lógico, a gente vai lembrar de todos nesse momento, mas talvez os mais importantes que a gente acha interessante citar aqui seriam esses aí, né? IBGE, CPRM, ANA, FUNASA. E você trabalha com dados de saneamento, você trabalha com dados de saúde, você trabalha com mapeamento, você trabalha com recursos hídricos, enfim, uma série de dados. Bem, agora, quando a gente fala de base de dados, pessoal, os estados e municípios possuem autonomia para gerar as suas próprias bases de dados. Ou seja, os estados, eles podem, por exemplo, criar um banco de dados com uma escala um pouco melhor, não mais detalhada, para ter o conhecimento do seu território, né? Se for pegar aí todos os estados do Brasil, alguns deles possuem bases de dados
mais consolidadas e outras, enquanto outros não. Podemos falar aqui do nosso estado, né, que é o estado de Goiás. O estado de Goiás, ele possui o CIEG, né, que é o Sistema de Geoinformação do estado de Goiás. Ele é um sistema que conseguiu fazer uma compilação de todos os dados, né, a nível estadual, uma escala mais detalhada que o do IBGE, e nos fornece diferentes temas, né, principalmente na área ambiental, que é bem rico de informação. Você tem delimitação dos parques nacionais, parques estaduais, parques federais, com a sua classificação, se é de uso sustentável, se é de uso restrito. Você tem o mapeamento de reservas, de maneira geral, recursos hídricos, uma base de dados da hidrografia, a rede de drenagem mais detalhada que a do IBGE, numa escala melhor. Você tem ali mapa de fauna, de flora, enfim, além de dados de infraestrutura, né, que é a base cartográfica dos municípios goianos, juntamente com a malha viária e a rede de drenagem. Então, tudo isso aí é bem interessante. Professor Hugo, complementando aí, o que você acha da importância dessas bases de dados aí a nível mais detalhado que o nacional, e se você conhece algum exemplo? Bom, eu acho que uma coisa que a gente poderia colocar em relação a essas bases seria o fato aí, primeiro, né, da cooperação de diferentes instituições. Né? A própria Universidade Federal de Goiás, né, a UFG, ela tem contribuído com essas bases, né, onde a gente tem um mapeamento, né, o macrozoneamento ecológico econômico, né, que foi feito por professores da UFG, né, em conjunto com outras instituições federais. E esse mapeamento ele foi disponibilizado nessa plataforma, né, do CIEG. Então, acho que é interessante colocar isso aqui, né, porque a gente pensa da seguinte forma, né, os dados estão lá, mas de onde esses dados vieram, né? Então, foi feito um esforço, né, muito grande por meio de projetos, né, de pesquisa. E esses projetos de pesquisa, eles geram um produto. E esse produto foi disponibilizado para a sociedade, né, de forma gratuita, para qualquer um que queira olhar ali, né, naquela base e tirar as suas dúvidas, né. Em relação a essas bases, né, eu acho que uma coisa que a gente deve pensar também é que existe uma certa redundância, né, entre essas bases. Ou seja, muitas instituições, elas fazem os seus dados, né, mas isso não se conversa, né? Essas bases, elas não se convergem. Então, eu acredito que existem vários dados, né? Os dados, eles têm toda uma estratégia, né? Uma certa complexidade para que a gente possa extrair essas informações aí do meio ambiente como um todo, né? E essas informações, elas acabam ficando redundantes, né? Ou seja, cada órgão tem a sua informação, mas essas informações, elas meio que ficam proprietárias ali, né? De cada instituição, né? Então, acho que vale um pensamento sobre isso, né? E a gente deveria pensar em como homogeneizar isso, né? E como que a gente poderia, né, a nível estadual, municipal ou federal, ter uma base de dados única, né, aonde todos pudessem contribuir, né, para o estado, para o município ou para o país, mas isso em um só local, né, e com uma base muito bem estruturada, fundamentada, e que todos pudessem ter acesso a essas informações e que elas não ficassem, né, proprietárias, né, a um único local. Pegando um gancho do que você falou, professor Hugo, da cooperação da UFG para esse marco zoneamento ecológico econômico, uma iniciativa bem interessante também, que parte do órgão federal, né, que seria a Universidade Federal, foi a criação da plataforma Covid Goiás, né, que durante a pandemia fez o levantamento das secretarias municipais de todo o estado de Goiás, tendo as informações tabuladas, né, organizadas e já referenciadas
para cada um dos municípios goianos. Ali você tinha a quantidade de pessoas que testavam positivo para a Covid, o número de mortos, né? O número de recuperados, enfim. Foi uma iniciativa que contemplou os dados de um Estado, né? Mas por um órgão federal. Então, é bem interessante a iniciativa. Quando você fala dessa questão talvez da redundância de dados, do levantamento de informações, talvez um exemplo interessante seja o do próprio IBGE com o DSG lá do Exército, né, que é a Divisão de Serviço Geográfico do Exército, que muitas vezes sim ajudou a complementar essas bases de dados, mas tinha muita redundância. Dados levantados pelo IBGE e dados levantados pelo DSG, que eram basicamente os mesmos dados, né? Talvez por uma falta de comunicação, uma falta de integração dos órgãos, foi se criado, então, mais de uma vez, levantado mais de uma vez o mesmo dado. E tudo isso tem um custo, né? Você tem um custo de ir para campo, você tem um custo de ter uma equipe especializada à disposição, um custo de processamento e disponibilização disso, né, nas plataformas. Então, gerar uma base de dados geográficos, é oneroso, né? E às vezes ali, no caso, é o contribuinte quem paga, né? Exatamente. Lembrei de uma outra coisa também interessante, são as bases de dados municipais, né? No caso, ainda trazendo para o estado de Goiás, o município de Goiânia é um exemplo para o Brasil, né? O município de Goiânia ele tem hoje chamados dados abertos, né? Um mapa fácil, tem várias plataformas. Um deles é o MUBDG, que é o Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia, que trabalha com um nível de escala de dados bem detalhado. Lá está mapeado quadra, lote, rua, meio fio, né? Os postes, né, dessa agência aqui de energia, no caso é a Enel, tem tudo lá. Então, um exemplo que o município investiu na formação, na criação de uma base de dados bem detalhada. Exatamente. Eu acho que essa base de dados aí, né, é uma base de dados que vem sendo construída ao longo do tempo. Eu me lembro que lá na época de faculdade, né, lá em 2009, 2010, por aí, a gente, para conseguir essa base de dados, né, teria que ir até o órgão, né, pegar um CD, que hoje em dia nem é utilizado mais CD, né, mas antigamente tinha esse pedido, né, e aí isso aí foi sendo disponibilizado, né, agora online, né, via página da internet. E de lá para cá essa base ela veio sendo melhorada, né? Mas uma questão que eu queria colocar aqui, obviamente que é muito importante, né, essa estruturação dessa base, é justamente essa relação do custo, né, para se criar essa base, né? Porque uma coisa é a gente ter um mapeamento a nível macro, né? Igual os dados que a gente tem no IBGE em escalas de 1 para 100 mil, 1 para 250 mil, 1 para 500 mil, né? E esses dados eles são assim mais generalizados, né? Para quem não entende muito dessa área cartográfica, né? São dados que eles não têm um nível de detalhamento, né? Que a gente consiga ter um entendimento maior sobre uma área, uma determinada área específica, né? Mais localizada. Então, uma coisa é a gente fazer um levantamento a nível macro, né? Outra coisa é a gente fazer um levantamento a nível micro, né? Ou seja, a nível de quadra, a nível de bairro, né? Como foi feito o MUBDG. Então, nesse sentido, né, que eu acho que essa base de dados aí, ela é tão importante para o município de Goiânia. E outra coisa que a gente pode já trazer um link, né, e complementar aí essa questão dos dados de Goiânia, né, da nossa prefeitura, é justamente o aplicativo que eles criaram, né? Então, eles estão se utilizando de uma tecnologia que é muito interessante, né, que é os smartphones, né? Relacionado isso a um sistema GNSS, a gente consegue ter várias informações sobre
N problemas da cidade, e isso tudo está sendo encaminhado para um banco de dados. Então, essas informações, elas vão possibilitar a longo prazo, né, o planejamento de diversas ações para melhorar pontos, né, que estão deficitários, né, na cidade, de mais cuidado, né, em todos os aspectos, né. Então, isso é muito interessante para complementar, né, esse MOBDG aí. Pegando um gancho no que foi falado, professor, talvez a gente possa pensar também agora em abordar os problemas, né, dessas bases cartográficas. O Brasil, ele vive no que chamamos de apagão cartográfico. O que seria o apagão cartográfico? O apagão cartográfico seria justamente a falta de informações precisas e atualizadas do nosso país. Né? Mas você tem o IBGE, que tem os dados. Sim, mas a escala não é no nível detalhado que vai gerar subsídios, né? Possibilitar a tomada de decisão dos gestores. Né? O gestor que eu falo, seja o presidente, o governador, o prefeito, enfim. Quando fala de apagão cartográfico, nós estamos falando de uma falta, né, de uma lacuna a ser preenchida com informações mais detalhadas. Porque se você não conhece o seu território, se você não conhece o perfil socioeconômico da sua população, você não consegue ter dados suficientes para traçar estratégias, né, de políticas públicas. Por exemplo, o próprio censo do IBGE, que nós citamos lá no início do episódio de hoje, ele costumava ser realizado a cada 10 anos. E o último que tivemos foi no ano de 2010. Não tivemos o censo de 2020. Por vários motivos, né? Mas um deles foi a pandemia. A pandemia impossibilitou que o recenseador é aquele profissional do IBGE que vai bater de porta em porta e com um formulário ali, né? Formulário não, né? Formulário em papel, né? Hoje em dia eles usam um tablet, né? Com o tablet ele coleta, né? Com questionário e coleta as informações que eu já falei, né? Quantas pessoas vivem na casa, escolaridade, enfim, dentre outras informações. E o Brasil carece dessas informações, né? Quando fala-se de IBGE, os dados do censo. Quando se fala dos estados, seria um melhor mapeamento da rede hidrográfica, mapeamento das rodovias, ferrovias, hidrovias, enfim. Tudo aquilo que poderia auxiliar como ferramenta de planejamento para o desenvolvimento socioeconômico do país. Né, professor? Eu acho que uma questão aí que é bastante importante para a gente destacar é justamente a dificuldade de se fazer essa base de dados com uma periodicidade, né, regular. Ou seja, como a gente está percebendo aí, o censo do IBGE, ele demorou 12 anos, né, para ser feito agora essa nova versão. O último que foi feito foi em 2010. Então, a gente está atualizando a base de dados, né, socioeconômica do nosso país 12 anos depois. De lá para cá, a gente percebe que essa realidade ela alterou bastante, mudou muito, né? E aí a gente começa a pensar em outros dados cartográficos mesmo, né? De cidade, bairro, estradas, né? E tudo mais. Se a gente demora demais para poder atualizar isso, essa base ela fica totalmente, não vou dizer que ela não vai poder ser utilizada, mas ela vai trazer alguns problemas ali na hora da gente fazer as análises. Ou seja, se eu estou fazendo a análise considerando que naquela base que eu estou utilizando havia alguma coisa ali, e de repente aquele item foi retirado, aquela minha análise ela está um pouco deficitária nesse sentido. Né? Então, isso é um problema que a gente encontra
porque os dados eles não são atualizados com a periodicidade, né, que a gente desejaria que fosse, né? Então, o ideal seria olhar para cada temática, né, e fazer um planejamento para que isso fosse realizado. Agora, a questão que eu acho mais difícil, né, de ser implementada aí é justamente o custo para isso ser feito, né? Ou seja, não tem como a gente fazer um levantamento do censo do IBGE, que é uma pesquisa extremamente complexa, a cada ano, né? Então, por isso que ela é feita de 10 em 10 anos. Agora, será que teria como o município estruturar uma pesquisa que fosse a nível municipal, né? Ou então uma atualização da sua base cartográfica, né, de tempos em tempos? Então fica essa questão, né? Porque as vias mudam, né? Então a própria dinâmica da cidade se altera, né? E de repente essas questões elas poderiam ser melhoradas, né? De tempos em tempos, né? Com certeza. Quando se fala de dados de infraestrutura, novas vias são abertas, né? Você tem novos bairros que são criados. Cada novo bairro que é criado cria uma nova demanda de infraestrutura de rede adutora, rede de água, rede de esgoto, rede elétrica, linhas de ônibus, transporte coletivo. O município ele precisa estar sempre atualizado para que se possa ter sempre dados compatíveis com o atual cenário, com a atual realidade do local. Professor Hugo, vamos colocar uma pergunta aqui que um dos nossos alunos enviou. Na opinião de vocês, a nível nacional, qual seria a base de dados geográficos mais importante e mais consolidada? Eu acho que eu posso responder. É muito relativo falar o que é mais importante, né? Porque quando se fala na base de dados mais importante, depende do segmento, né? Talvez para uma pessoa que trabalha com recursos hídricos, a base mais importante para eles é a ANA, né? Que é a Agência Nacional das Águas. Um hidrólogo, né? Ou qualquer engenheiro ambiental, civil, agrônomo, florestal, qualquer segmento que trabalhe com esses dados de recursos hídricos, para ele, vai ser considerado a base de dados mais importante, vai ser os dados da ANA. Assim como um geólogo vai achar os dados da CPRM, né? Alguém da área da saúde vai achar os dados da FUNASA. Então, essa questão de dados mais importantes, acho que vai ficar sempre em função do segmento de atuação do profissional ou daquela área específica. Sobre dados consolidados, também é relativo, né? Até porque a consolidação dos dados entra muito com o que o professor Hugo falou. A cidade, o estado, o país é muito dinâmico, né? Então, se você não tiver uma periodicidade de atualização dessas bases de dados, será que elas poderiam ser consideradas consolidadas, já que elas estão desatualizadas? Né? Então, ela é consolidada naquele momento que foi realizado. Se ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, todo o perfil, todo o cenário ao redor se modifica, você já não tem mais a precisão necessária, né, para aquele levantamento, né, para aquele tipo de dado. Mas, se for para a importância, for todos esses que nós citamos, né, estado de dados consolidados, a consolidação dos dados ela se faz em um determinado recorte temporal, mas se isso não for atualizado com a periodicidade correta, você perde também em questões de planejamento. Professor, você quer complementar mais alguma informação? Alguma coisa que a gente não abordou aí? É que me veio em mente aqui também uma base que é muito importante, né? Uma base de dados, que é a do SUS, né? Para o pessoal da saúde, né? Sim. Então, acho que implementar políticas públicas na área da saúde sem ter uma base tão completa, né, e tão complexa como é a base base de dados do SUS, eu acho que ficaria até inviável, né? Porque o SUS ele vem coletando informações sobre a saúde, né, da população brasileira há muitos anos, né? Então, inclusive, quando a gente entra nessa base de dados
e coleta alguma informação, a gente tem centenas de colunas, né, que se relacionam com várias questões aí da saúde dos brasileiros, né? Então, a base aí de extrema importância, né, e que nós temos disponível aí para quem tiver interesse de acessar, né? É o DataSUS, né? O DataSUS é uma plataforma do SUS, bem detalhada, inclusive, que traz informações sobre vacinação, sobre epidemias, pandemias, e tudo com o histórico dos dados, né, por região do país. É bem detalhado, bem interessante. Então, é um bom exemplo aí de base de dados. Na DataSUS você consegue acessar pela própria FUNASA, que eu comentei também. É integrada ali o SUS com a FUNASA, né, que é a Fundação Nacional de Saúde. Mas, realmente, o DataSUS é um bom exemplo de integração de dados da saúde, dados georreferenciados, né? Pessoal, eu acho que a gente pode caminhar aqui, então, para encerrar o episódio de hoje. Eu acho que é um assunto bem interessante, a gente poderia estender por muito mais, mas eu acho que, para finalizar aqui, frisar a importância, né, da gestão pública, né, que é a importância que se deve dar pela gestão pública, né, a atenção necessária para a criação e manutenção dessas bases de dados. Porque, para a sociedade, de maneira geral, é importante que o governo conheça, né, tenha o diagnóstico, né, o perfil socioeconômico, onde ele está falhando o poder público, um serviço público que às vezes não está sendo prestado de maneira satisfatória. Tudo isso deve estar sempre atualizado e sempre à disposição da população. Pessoal, então acho que é isso. Ficamos aqui com mais esse episódio. Agradecemos aí toda a nossa audiência e até a próxima. Até mais. Até a próxima, pessoal. Até mais.